Na aula de hoje nós vamos falar sobre a introdução à dedução na lógica proposicional. É uma aula um pouco mais extensa, com vários conceitos, e esses conceitos, consequentemente, vão ser estudados e verificados os exemplos nas próximas aulas remotas que vamos ter. Consequentemente, eu peço que vocês assistam a aula, adicionem a leitura do livro como uma prática e também os vídeos adicionais que vão ser distribuídos e disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem para que vocês possam seguir esses vídeos e se aprofundar um pouco mais nessa temática. Então ela é um pouco mais extensa, tem algumas listas de exercícios que nós vamos trabalhar no decorrer das próximas semanas, e nesse contexto, essa aula vai acabar durando aí um pouco mais no nosso período de estudo dentro do cronograma já programado. Então, nós estudamos até agora a introdução à lógica, a parte das proposições simples e compostas e os seus conectivos, as fórmulas e precedência de operadores, semântica na lógica proposicional e também a construção de tabelas verdade, e as equivalências e formas normais, tanto conjuntiva e disjuntiva. Nesse contexto, no contexto desse novo conteúdo, introdução à dedução na lógica proposicional, eu questiono: o que vem a ser um argumento? Tente responder mentalmente, pause o vídeo e tente responder o que seria um argumento no contexto da lógica. Então aqui nós temos a resposta. Um argumento é uma sequência de enunciados na qual um dos enunciados é a conclusão e os demais são premissas as quais servem para provar a conclusão. Ou seja, eu tenho várias premissas, tenho vários elementos, e esses elementos me levam a uma conclusão. Dependendo como essas premissas são apresentadas, eu vou chegar a uma conclusão. Tal como a gente faz um comparativo, quando a gente lê um artigo, faz um estudo, uma pesquisa, nós podemos criar uma questão de pesquisa, Nós definimos os nossos trabalhos por meio de uma questão de pesquisa e nós vamos investigar se aquela questão é verdadeira ou não. Nesse contexto, essa investigação vai nos levar a uma conclusão. E nesse contexto, o argumento lógico é muito similar, é analógico a isso. Eu tenho as premissas e, consequentemente, essas premissas vão me levar a uma determinada conclusão. Lembrando, conclusão, premissas e provar, palavras destacadas nesse slide. Eu tenho enunciados que vão mostrar uma conclusão e as premissas vão servir para provar a conclusão que foi chegada. Então, aqui no caso, eu já tenho uma resposta para a minha pergunta, para a minha questão de pesquisa, porque eu estou investigando. E como eu cheguei a essa resposta, eu vou conseguir identificar por meio das premissas. Então, aqui a gente tem um exemplo, primeiro exemplo de argumento lógico. Olha lá, se André é culpado, então Bruno é inocente. Se André é inocente, então Bruno é culpado. Se André é culpado, Léo é inocente. Se André é inocente, então Léo é culpado. Se Bruno é inocente, então Léo é culpado. Logo, André é inocente e Bruno e Léo são culpados. Toda essa frase, esse argumento lógico, me leva a uma conclusão. E a conclusão aqui nós temos por meio da palavra logo, que identifica essa conclusão. Além disso, nós temos aqui a representação da fórmula proposicional que expressa todos esses argumentos textuais por meio da simbologia que nós utilizamos, que a gente está estudando no decorrer da disciplina, desde o começo da introdução à lógica. E aí, no caso, nós podemos fazer a substituição. Aqui, por exemplo, nessa primeira premissa que nós temos aqui, Olha lá, se André é culpado, então
se André é culpado, A representa André é culpado, então Bruno é inocente. Então aqui a gente já começa a ver um padrão. Vamos seguir para a próxima que a gente vai conseguir identificar um padrão, provar se esse padrão está concreto, e aí eu já menciono ele para vocês. Na próxima, olha lá, se André é inocente, então eu nego A, então Bruno é culpado. Então aqui, ó, o padrão que eu queria destacar é que, por exemplo, quando eu nego o meu símbolo aqui, a minha premissa, a minha proposição, eu tenho a indicação da inocência. Então, André é culpado, eu não nego. Tá aqui, ó, meu A não está negado. Quando eu falo que é inocente, ele é negado. A mesma coisa serve para o Bruno. Aqui, o Bruno é inocente, então eu nego B. Quando o Bruno é culpado, eu não nego B. Então é um padrão, né? É bom a gente conseguir visualizar isso, identificar isso, para conseguir traçar padrões depois que vão nos auxiliar a responder os exercícios. E na sequência, né, nós temos lá, ó, se André é culpado, tá aqui, Léo é inocente. Entrou agora mais uma pessoa aqui, né? Agora é o Léo. A gente tinha o André e o Bruno, agora tem o Léo, representado pela letra L, inocente, então é a negação de L. Se André é inocente, tá? Então Léo é culpado, não recebe negação. Se Bruno é inocente, Bruno nós já tínhamos ele aqui anteriormente, né? Então Léo é culpado. Tá aqui sem a negação. Logo, e aqui nós temos o símbolo que expressa o logo aqui. É importante já mencionar que esse logo ele pode ser lido, né? Nós podemos falar que, por exemplo, acarreta. Ou a gente pode falar, por exemplo, que esses valores que a gente tem aqui após essa conclusão decorre de tudo isso daqui que a gente tem anteriormente, certo? Ao meu logo aqui. Ou eu posso falar que se deduz de, se infere de. Né? Então aqui, a negação de A, e B e L se deduz de toda esse valor aqui, essa fórmula proposicional antes do meu símbolo de conclusão aqui, né? Que eu posso ler como acarreta, como logo. E eu tenho várias outras determinações, especificações na literatura, mas no final você consegue entender que você está querendo concluir alguma coisa. Exemplo 2 aqui. Maria tem 3 carros. Um Gol, um Corsa e um Fiesta. Um dos carros é branco, o outro é preto e o outro é azul. E aí nós conseguimos identificar o que a gente sabe até agora. O Gol é branco ou o Fiesta é branco. Então, P1 ou Q1. Vamos voltar aqui, ó. Ela tem 3 carros, um Gol, um Corsa e um Fiesta. Um dos carros é branco, o outro é preto e o outro é azul. Com base nessas indicações, nessas proposições, nós vamos tentar chegar a uma conclusão. Será que é possível chegar a uma conclusão? É isso que a gente vai se perguntar. E aqui a gente tem o Gol é branco ou o Fiesta é branco. Então, P1 ou Q1. Quando eu falo do Gol branco, eu estou falando de P1. Quando eu falo do Fiesta branco, eu falo de Q1. O Gol é preto ou o Corsa é azul. Quando eu falo que o Gol é preto, eu estou me referindo a P2. Ou o Corsa é azul, é R1. É a primeira vez que aparece o Corsa aqui, então ele atribuiu R1. O Fiesta é preto, Q2. Ou o Corsa é azul, R1. Repetiu, que a gente já tinha o Corsa é azul. Na sequência, o Corsa é preto ou o Fiesta é preto. R2 ou Q2. Aí nós temos uma conclusão. Portanto, o Gol é preto, o Fiesta é branco e o Corsa é azul. Então essa é a conclusão que a gente chega aqui. Por quê? Como a gente pode definir, como a gente pode enxergar isso? Tava lá, o Gol é branco ou o Fiesta é branco. Um ou outro. Aqui vai ser verdadeiro. Gol é preto ou o Corsa é azul. P2 ou R1.
Fiesta é branco ou Corsa é azul. Q2 ou R1. Corsa é preto ou Fiesta é preto. R2 ou Q2. Portanto, o Gol é preto, o Fiesta é branco e o Corsa é azul. Nós temos que olhar e verificar se eu tenho algo que nos indica aqui, que nos dá as respostas. Nós vamos ter as premissas aqui e vamos tentar chegar a essas conclusões. E a representação dessa situação aqui, nós temos aqui P1 ou Q1, P2 ou R1, Q2 ou R1, R2 ou Q2, e aqui nós temos a verdadeira representação da minha fórmula proposicional, porque eu não posso falar que o Gol é branco e ele é preto ao mesmo tempo. Aqui eu tenho que utilizar a minha disjunção exclusiva. Então é um ou exclusivo. Esse é o símbolo que está sendo representado aqui, certo? Então ele vai concluir que o P2 e Q1 e R1. Então ele faz uma conclusão. Eu estou concluindo uma informação e o portanto aqui agora representa esse símbolo do logo aqui que a gente tem. E aí, por que esse argumento é válido? Esse argumento é válido? Por que ele é considerado válido? Justamente porque aqui nós temos a especificação de que um dos carros é branco, o outro é preto e o outro é azul. O exercício já nos traz, a indicação do que a gente vai analisar já nos traz a informação precisa do que está sendo representado, o que significa ali. Argumento válido. Como a gente pode provar que um argumento é válido? A gente precisa saber que um argumento formado de várias premissas, aqui no caso acarreta que, e ele vai ser considerado válido se e somente se a conclusão que a gente tem aqui no caso é verdadeira todas as vezes que as premissas P1, P2, Pn são verdadeiras. Veja, ele está falando que o argumento vai ser válido quando as premissas forem verdadeiras. O que equivale a gente dizer que uma condição associada, certo? Olha lá, se P1, P2, Pn, então Q tem que ser verdadeiro. Então, se é verdadeiro, se o resultado da minha tabela verdade vai ser verdadeiro, eu falo que é uma tautologia. Isso a gente já estudou. Então, em todo argumento válido, a verdade das premissas é incompatível com a falsidade da conclusão. Se as minhas premissas são verdadeiras, ela não bate, ela não pode resultar em uma conclusão falsa. Já que é uma tautologia, certo? Já que eu tenho essa situação aqui, ó. Se todas essas premissas, então que. E diz que, consequentemente, o argumento é válido só se for verdadeiro. E logo, só se for uma tautologia. A verdade da conclusão não depende exclusivamente da verdade das premissas. Olha só esse detalhe. Aqui, a verdade das premissas é incompatível. Esse aqui é um pessoal. É incompatível com a falsidade da conclusão. Ou seja, as minhas premissas têm que ser verdadeiras. Se elas forem verdadeiras e a minha conclusão for falsa, isso está incompatível. Agora, o contrário não é válido. A conclusão pode ser verdadeira e eu posso ter premissas ali que não sejam exclusivamente verdadeiras. Todo argumento é dito válido, ou seja, correto, legítimo, ou inválido, incorreto, ilegítimo, ou o que a gente chama de sofisma. Tá? Então ele não tem a validade ali. Nesse contexto, nós temos um conjunto de argumentos válidos fundamentais. Ok? Então, esse conjunto de argumentos válidos fundamentais vão nos fornecer uma base lógica para podermos identificar a tautologia e também identificar que as premissas, uma determinada fórmula proposicional, vai gerar uma conclusão verdadeira. Tal como nós tínhamos nas regras de equivalência, quando eu falo que uma fórmula proposicional é equivalente à outra, aqui nesse caso eu estou mostrando argumentos válidos que vão mostrar para mim que a conclusão, certo, com base em determinadas premissas, ela resulta num valor verdadeiro de acordo com as indicações que for preenchidas em cada um dos tipos, dos padrões de argumentos válidos existentes. O primeiro que nós temos aqui é a simplificação.
tem uma sigla também, tal como as regras de equivalência, e essa simplificação fala para nós o seguinte, né? Mostra o argumento válido da seguinte forma. P e Q, certo? Consequentemente, acarreta, ou eu tenho acarreta logo P, né? P e Q logo P, ou P e Q logo Q. Então veja que, independente do valor que eu tenho aqui, eu vou ter uma conclusão P ou Q. Porque é bem lógico que nós estamos utilizando já o conjuntivo aqui e ele diz para nós, eu só vou obter um valor verdadeiro nessa situação quando ambos forem verdadeiros. A gente tem que lembrar da tabela verdade que representa a conjunção aqui, o nosso E. E aí a gente tem um exemplo, o bandido é francês e o herói é americano. Logo, o bandido é francês. Por quê? Qualquer uma das duas aqui tem que ser verdadeiro. Eu estou considerando a tabela aqui conjuntiva. Então, equivale eu dizer que o bandido é francês e o herói é americano. E concluir que o herói é americano. Veja, a conclusão que eu tenho é um dos valores aqui que estão envolvidos na minha forma proposicional, na minha premissa. Certo? Isso aqui tudo é a minha premissa que eu tenho antes da minha conclusão. E aí, nessa situação, para a simplificação, eu posso dizer que qualquer uma das situações, seja o bandido é francês ou o herói é americano, qualquer uma delas vai ser verdadeira. Por quê? Porque eu preciso chegar a um argumento válido, fundamental, verdadeiro, desde que as minhas premissas aqui sejam verdadeiras, logo porque eu estou usando uma conjunção. Se uma delas for falsa, o que vai implicar? Eu não vou poder falar que qualquer um dos valores serve como conclusão, porque um deles não vai ser verdadeiro. Vai resultar em algo falso. Se eu tiver, por exemplo, o P falso e o Q verdadeiro, se eu colocar na tabela verdade, eu tenho um valor falso. E assim, com base nisso, segue os próximos argumentos válidos. Eu tenho o argumento da adição, representado pela sigla AD. Então, ali a gente tem que P logo P ou Q. Ou P acarreta Q ou P. Veja que aqui a ordem tanto faz, e no caso, a minha conclusão muda só os valores, mas no final, a minha premissa P vai sempre resultar em um desses valores aqui. Por quê? Porque o ou é uma disjunção. Tanto faz se eu tenho um valor verdadeiro ou falso ali no caso, eu vou levar um valor positivo. Certo? Um valor verdadeiro. Por exemplo, o Gol é branco. Logo, o Gol é branco ou o Fiesta é preto. Independe desse outro valor, né, do P aqui no caso, do Q no caso, né, esse daqui é o Q, aqui é o P. Eu estaria representando essa fórmula proposicional aqui com essa conclusão, né, com esse argumento aqui. Então, o Gol é branco. Logo, o Gol é branco ou o Fiesta é preto. Veja, quando a gente fala de argumento, pessoal, eu estou falando de premissa, falando de conclusão e de como eu chego, da prova de que eu chego a uma determinada conclusão verdadeira. Se ela é verdadeira de acordo com o que eu tenho nas minhas premissas. Então, isso é um argumento. Eu tenho ainda o de conjunção. Olha lá, eu tenho o bandido é francês, que é representado pelo P aqui. E veja que eu não tenho nenhuma conjunção aqui entre P e Q. Eu tenho situações, proposições isoladas. O bandido é francês, o herói é americano. Logo, o bandido é francês e o herói é americano. Por quê? Eu estou afirmando duas coisas. Eu não estou fazendo uma verificação e eu estou colocando elas juntas. Eu poderia colocar que o bandido não é francês. O herói é americano. E ainda assim, representar isso de uma forma que com um E eu tenho um valor. A minha premissa aqui eu poderia identificar ela como sendo verdadeira. Então eu tenho a conjunção que se aplica aqui. Nesse caso, tenho duas proposições separadas que me levam a uma conclusão onde P e Q, ou eu posso colocar Q e P, porque a alteração ali não vai diferenciar do meu resultado.
Absorção. Então, aqui eu tenho uma condicional, né? Se P, então Q. Logo, se P, então P e Q. Então, eu posso fazer essa representação aqui da absorção. E aqui a gente tem um exemplo. Se André é culpado, então Bruno é inocente. Note que aqui, antes a gente tinha aquele outro exemplo, no qual o inocente representava-se com uma negação. Dependendo do enunciado do exercício, a proposta de representação da minha proposição aqui sendo negativa, sendo negada ou não, vai depender do exercício. Né? Então aqui eu tenho logo, se André é culpado, então André é culpado e Bruno inocente. Ele faz uma conjunção dos dois valores. E aí, por que ele chama de absorção? Porque aqui eu estou absorvendo esses valores, né? Mas aqui eu estou representando ele, destrinchando ele, quebrando ele numa representação mais detalhada. Aonde se P, então Q, equivale, leva a uma conclusão de que tanto faz eu colocar aqui no caso se P, então P e Q, o valor aqui não vai deixar de ser verdadeiro quando eu responder a essa minha fórmula proposicional. E aí eu tenho modus ponens. Não é pôneis, né? Ponens. O MP. E aí ele fala para nós, se P então Q, então se P então Q, né, pessoal? Aí isso daqui é uma proposição separada, uma premissa separada ali, uma proposição composta, certo? Eu tenho duas premissas ali no caso, no final elas formam uma premissa composta aqui, e aí eu tenho uma premissa, outra premissa separada, elas estão isoladas, tá? Que levam à conclusão de que, um exemplo aqui, ó, se a faca está na gaveta, então o meu cliente é culpado, que é essa leitura aqui. A faca está na gaveta, veja, se a faca está na gaveta, então o meu cliente é culpado. Aí ele fala, a faca está na gaveta. Então, o que eu vou concluir? Meu cliente é culpado. Certo? Então, se o resultado aqui fosse o meu cliente não é culpado, o que aconteceria? Eu teria que ter uma negação. Mas aí eu já não tenho esse argumento válido fundamental, porque não se encaixa nessa representação. Eu não vou negar o que aqui. Eu não posso ter uma negação dele. Esse argumento válido fundamental é um padrão para que eu consiga identificar que está ocorrendo isso na minha fórmula proposicional. O modus tollens, no caso, olha lá, ele sim tem uma negação dos valores. Se P, então Q, não Q, logo não P. Como fica esse exemplo? Se a economia for fortalecida, então os impostos serão reduzidos. Os impostos não foram reduzidos. Olha aqui, tá a negação. Logo, a economia não foi fortalecida. E eu neguei, então, esses dois que eu tinha aqui anteriormente. Ainda como argumentos válidos, nós temos o silogismo disjuntivo, o SD. E aí ele fala aqui, P ou Q, negação de P, logo Q. Ou eu posso ter outra representação, eu posso inverter aqui. P ou Q, negação de Q, logo P. Então veja que ou o P ou o Q vai ser um valor verdadeiro e um desses valores vai ser negado. Claro, eu estou falando do ou aqui na tabela verdade. Então, desde que um desses valores seja verdadeiro, o resultado vai ser verdadeiro no final, vai ser uma tautologia. E aí aqui tem um exemplo. O processador é lento ou a impressora é lenta. Que é essa representação aqui. Aí ele fala, isolei isso, vírgula, o processador é rápido. Então, ele não é lento. O processador é rápido. Eu neguei, então, o que o processador é lento. Essa é a representação da negação. O P aqui, negado. Logo, a impressora é lenta. Porque é um ou. Eu estou falando, olha, um dos dois é lento aqui no caso. Ou o processador é lento ou a impressora é lenta. Aí eu afirmei, não, ó, o processador é rápido, estou vendo aqui. Bom, então eu vou concluir que é a impressora que é lenta.
Então é tudo a questão de lógica, de interpretação, de leitura dos elementos que a gente tem para conseguir fazer a interpretação. Claro que quando a gente traz isso para a lógica matemática, a gente vai transformar isso nas premissas e nas representações por meio das letras que nós temos e dos símbolos, certo? Dos conectivos, da condicional, da bicondicional, de outros elementos que a gente tem dentro do contexto do que já foi estudado. O silogismo hipotético, ainda como argumento válido, né, eu tenho aqui, se P, então Q. Se Q, então R. Logo, se P, então R. Veja que aqui eu tenho uma eliminação do Q, indicando que P e R. É claro, porque se eu estou falando que se P, então Q, e se Q, então R, os dois aqui são lógicos e eu trago esse valor para minha conclusão. Então, se os preços subirem, então venderemos a casa. Se venderemos a casa. Se vendermos a então pagaremos nossa dívida. É aqui. Se os preços subirem, então pagaremos nossa dívida. Voltando aqui, ó. Primeira parte, o P. Se os preços subirem, tá aqui, então venderemos a casa. Se vendermos a casa, então pagaremos nossa dívida. Consequentemente, se os preços subirem, pagaremos nossas dívidas, porque nós vamos vender a casa. O resultado dos preços subirem e eu conseguir vender a casa, que é um resultado específico dessa situação aqui, se os preços subirem eu vou vender a casa, resulta também no pagamento das dívidas. Eu vou ter dinheiro para pagar a dívida, porque eu vou vender a casa com os preços que subiram. Dilema construtivo. DC aqui. Eu prefiro Marvel. Tô brincando, pessoal. Mas aqui, se André é culpado, então Bruno é inocente. Tá aqui. Se Léo é culpado, então Carlos é inocente. Então a gente tem 4 proposições simples aqui, P, Q, R e S, certo? Que possuem uma condicional de P para Q, de R para S. E eu ainda tenho depois o P ou R. Então, P e R são a primeira parte da minha condicional aqui. Um ou outro vai levar a minha conclusão de ou Q ou S. Então vamos interpretar isso. Se André é culpado, então Bruno é inocente. Se Léo é culpado, então Carlos é inocente. André ou Léo são culpados. Então, ou o André é culpado, ou o Léo é culpado. Logo, é óbvio isso, né? Esse daqui é bem claro. Eu tenho ou então Bruno é inocente, ou Carlos é inocente. Bruno ou Carlos são inocentes. Então eu tenho essa conclusão ali com esse dilema construtivo. Eu estou construindo uma informação com base no que eu tenho nas minhas premissas. Os nomes estão relativamente relacionados com aquilo que eu estou tentando representar nesses argumentos fundamentais. O dilema destrutivo, olha só, ele vai negar os nossos valores ali. Se André é culpado, então Bruno é inocente. Se Léo é culpado, então Carlos é inocente. Aí agora eu vou negar, eu vou falar que o Bruno ou o Léo, que são a segunda parte aqui, ó, o Q e o S, certo? Da minha condicional, são o resultado da minha condicional ali, né? São a implicação, ó, o que eu estou referenciando, CP então Q, né? O então ali vai recair sobre o Q ou sobre o S. Eu neguei os dois valores, logo André ou Léo não são culpados. Porque eu admiti que eles são culpados. Mas depois eu falei que o Bruno é inocente e o Carlos é inocente. Agora, a partir do momento que eu justifico e falo que um deles não é inocente, então, ou o André ou o Léo também não são culpados. Porque eu tô falando, olha, então o Bruno pode ser o culpado ou o Léo. Então eu não tenho por que acusar o André ou o Léo. Que não faz sentido. Aqui, pessoal, só observando, né, já tem um pequeno erro aqui. Na verdade, não é o Léo aqui, né? Aqui, André ou... Vamos lá. Se André é culpado, Léo é culpado, Bruno é inocente.
Bruno, aqui, ó, no caso, é Bruno ou Carlos, tá, pessoal? É o Carlos aqui, ó, que deveria ser inserido aqui, e não o Léo. Tá? Então, ó, se André é culpado, então Bruno é inocente. Se Léo é culpado, então Carlos é inocente. Veja, são letras diferentes, tá? São proposições simples aqui diferentes. Então, aqui também eu deveria seguir a mesma ordem que eu estou usando. Eu estou usando Q, S, P e R. Então, aqui, ó, Q, S, P e R. Então, Bruno ou Carlos, aqui é Carlos, não são inocentes. Logo, André ou Léo, certo? André e Léo não são culpados. Argumento válido. Agora eu pergunto, como a gente prova que um argumento utilizando a semântica da lógica proposicional? Como a gente faz essa prova, né? Como a gente prova que um argumento utilizado a sintaxe da lógica proposicional, ela é válida? Usando justamente regras para manipular os símbolos que a gente tem, né? As proposições simples que a gente tem, como as regras de equivalência e os argumentos válidos fundamentais. Note que agora nós vamos precisar daquela tabelinha das regras de equivalência, somados aos argumentos válidos que nós temos aqui. E aí nós temos definições. Argumento válido. Definições. O que é uma inferência? É um processo ou um conjunto de passos para derivar uma conclusão lógica a partir de premissas conhecidas. Ou seja, eu tenho as minhas premissas, voltando aqui, ó. Por exemplo, eu tenho esses valores que são as minhas premissas, e aí eu chego a uma conclusão lógica com base nessas premissas. Minhas premissas são conhecidas. As regras de inferência são as regras básicas para que eu realize o processo de inferência, para que eu chegue, certo, na derivação de uma conclusão usando essas regras, que, por sua vez, são os argumentos válidos fundamentais. Para que eu realize uma inferência, para que eu chegue, né, a uma conclusão lógica considerando as minhas premissas, eu vou usar os meus argumentos válidos fundamentais e é por isso que eles são apresentados. As regras de inferência, vocês vão ver que elas são basicamente as utilizações dos meus argumentos válidos fundamentais aqui, que a gente viu anteriormente, para chegar a deduções de conclusões. Então, ó, as regras de inferência são fundamentais para a dedução de uma conclusão, são fundamentais para comprovar que um argumento é válido ou inconsistente, então, se ele é verdadeiro ou se é falso, são baseados nos argumentos válidos fundamentais, que é o que eu já adiantei. E aí, se a gente observar aqui, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está usando o mesmo nome dos nossos argumentos válidos fundamentais e nós estamos indicando, né, por exemplo, aqui na adição, que P ou Q ou P vão resultar para mim no valor de P. P e Q vão resultar ou em P ou em Q na simplificação. A conjunção de P e Q vai resultar em P e Q ou Q e P. A linha aqui expressa para nós a conclusão que nós vamos chegar. Então, nós temos as premissas e nós temos as conclusões abaixo da linha. E se nós voltarmos em cada uma dos meus argumentos válidos fundamentais, das minhas regras ali de argumentos válidos fundamentais que foram que a gente viu até agora, nós vamos chegar nessas regras de inferência, certo? Então aqui, por exemplo, a absorção. Se P, então Q? Eu vou chegar nessa conclusão. Que se P, então P e Q. Aqui o modus ponens, eu vou chegar na conclusão de Q, porque se P, então Q, coloco, isolo P, eu vou chegar aonde? Eu vou chegar em Q. Logo, Q. Então aqui é como se eu tivesse a vírgula aqui, eu isolo o P, e aí eu tenho o logo aqui, Q. Modus tollens, eu tenho se P, então Q, vírgula, certo? É como eu estou ditando para vocês o nosso argumento válido fundamental que gera essa regra de inferência aqui. Então, se P, então Q, vírgula, negação de Q, logo, negação de P. Faz sentido se a gente lembrar da tabela verdade aqui.
né, da condicional aqui. E dos outros elementos. Silogismo disjuntivo. P ou Q, se o P estiver negativo, ainda assim eu consigo chegar ao Q positivo. Ao Q verdadeiro, no caso. Quando eu falo positivo, eu estou falando que ele é verdadeiro. Quando eu falo negativo, eu estou falando que ele é falso ali, certo? Uma negação dele. O silogismo disjuntivo, né? P ou Q. Se o meu Q é negado, então, logo, a conclusão, o P precisa ser verdadeiro. Então, ele não vai ser negado aqui. Se eu aplicar nesse silogismo disjuntivo. O silogismo hipotético, né? Se P, então Q. Se Q, então R, então eu posso dizer que se P, então R. Porque, olha, o Q está aqui como resultado da minha condicional e ele, por si só, gera um outro resultado que é o R. Então, eu posso eliminar os dois aqui e falar que P, então, se P, então é R. Dilema construtivo, a mesma coisa, se P, então Q. A mesma coisa dos argumentos válidos fundamentais, tá? Se P, então Q. Se R, então S. Logo, se eu falar P ou R, então eu vou ter como resposta, concluo, logo acarreta, né? Logo Q ou S. E o dilema destrutivo, se P, então Q. Se R, então S. Eu nego os dois, então se eu negar Q ou negar S, eu vou ter como resultado a negação de P ou negação de R. E aí, o que é um argumento válido? Né? Outras definições aqui, mas a respeito da dedução. Uma dedução de uma fórmula B, a partir de um conjunto de fórmula X, vai ser uma sequência de fórmulas. Então, eu tenho F1, F2, Fn, desde que, né, cada uma das fórmulas, F1 aqui, F2 ou Fn, eu tenha o I, né, olha, veja que é o valor da minha proposição aqui, ele for maior ou igual a 1 e menor que n. Pessoal, se eu colocar numa ordem, se eu estou falando que esse i aqui, tá? Esse i é o mesmo i que está aqui. E aí eu estou mostrando que eu tenho uma sequência na minha fórmula. Vamos tentar interpretar aqui, tá? Isolar um pouquinho o contexto de dedução, só pensar na fórmula matemática que está sendo expressada aqui. Eu tenho F1, F2 até Fn, certo? Tenho vários n outros elementos e eu posso entender o infinito aqui com Fn. Desde que o meu i aqui, o meu elemento, a ordem, essa sequência aqui, obedeça essa sequência, né? O meu i seja maior ou igual a 1 e seja menor que n, ou seja, ele segue essa ordem. Se eu pegar 2 aqui, o 2 é maior ou igual a 1? Ele é maior que 1. Ele é menor que n? Ele é, porque o n vem depois aqui. Então, desde que eu siga essa indicação, eu tenho uma dedução. E aí eu falo, é uma fórmula de x, né? Desde que essa fórmula tenha essa característica, ela é considerada uma forma de x e é uma consequência imediata de uma regra de inferência. Fn é a própria fórmula B. Então, olha lá, uma dedução de uma fórmula B. Dedução a partir de um conjunto de fórmulas X é uma sequência de fórmulas F1, F2, Fn, desde que cada uma dessas minhas fórmulas esteja colocada numa sequência em qual é uma fórmula de X. Então, faz parte desse conjunto de fórmulas aqui e é uma consequência imediata de uma regra de inferência. Então, vem de uma dessas regras de inferência que eu tenho aqui. Então, Fn é a própria fórmula B. Teorema. Qualquer fórmula para a qual exista uma dedução em um sistema formal com uma lógica proporcional. Então, uma definição é qualquer fórmula para a qual existe uma dedução em um sistema formal com uma lógica proposicional. Um argumento válido vai ser qualquer fórmula para que exista uma dedução em um sistema formal com uma lógica proposicional. A dedução vai nos permitir a gente chegar a um resultado, a uma conclusão.
que é o que a gente está falando aqui. A gente está pegando um argumento, a gente tem as premissas e a gente quer provar que aquela conclusão que foi dada, ela é verdadeira considerando as premissas, certo? E aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, a dupla negação de P equivale, logo é P. Isso é um exemplo de dedução, porque a gente construiu a tabela verdade. A gente sabe que se eu pegar P, negar ele e depois negar ele de novo, ele volta a ser o valor de P. E é o que ocorre aqui, olha. Nesse segundo exemplo, P ou Q, se eu nego P, o meu Q vai ser válido. Ele vai ter que ser verdadeiro, porque eu preciso chegar numa tautologia, eu preciso chegar num valor verdadeiro. Tá? Eu estou querendo chegar no valor verdadeiro. Eu sei que em alguns momentos, essas minhas premissas elas vão assumir um valor falso. A partir do momento que elas chegam num valor falso, eu já não vou ter um argumento válido. A minha conclusão ela não vai ser verdadeira. Então eu não vou ter uma tautologia. Mas aí eu vou falar, olha, não cheguei a uma tautologia. Aí eu volto lá no começo da aula, quando eu falei de uma questão, de uma pesquisa que a gente está fazendo. A gente quer porque quer que aquela resposta daquela pergunta seja positiva, traga algo positivo para nós. Mas pode ser que depois que a gente investigue aquilo, a gente identifique que não eram algo positivo, não traziam benefício. Então eu simplesmente vou falar, olha, não satisfaz, não vale, não é válido o que eu estou respondendo aqui. Não me ajuda com grande coisa. Isso pode parecer até para nós banal, que eu falo, respondi uma pergunta aqui de pesquisa que eu achei que ia dar resultado positivo, não deu. Isso é ruim? Não é ruim, porque alguém pode se privilegiar dessa informação, ter um privilégio de conseguir chegar a essa informação antes de tentar executar todos os processos que a gente fez para chegar na resposta da pergunta. Eu estou fazendo uma analogia com pesquisa aqui, tá? Mas tentando trazer isso para que fique mais simples. Né? E aqui eu tô falando, ó, o último exemplo de dedução, P, então se eu falo se P, então Q, porque consequentemente eu vou chegar num valor verdadeiro ali, que é o Q aqui. Mais uma definição, os axiomas. Né? Os axiomas eles são estabelecidos sem dedução e são tomados como ponto de partida para a dedução dos teoremas. Então eles são estabelecido sem dedução, eu não deduzo algo com base em premissas para chegar numa conclusão. E eles são tomados como ponto de partida para então eu deduzir algo. Porque são verdadeiros do domínio ou são verdades da lógica. Por exemplo, se o carro é branco, ele não pode ser azul. Esse é um exemplo de axioma. Eu estou falando, olha, se o carro é branco, ele não pode ser azul. Porque eu tenho aí, principalmente, uma questão de disjunção exclusiva, ou ele é uma coisa ou ela é outra. Eu estou afirmando que ele é branco, então não faz sentido eu falar que ele é azul. Então ele não pode ser. Isso é um exemplo de axioma. Inconsistência. Proposições inconsistentes. Duas ou mais proposições que não podem ser simultaneamente verdadeiras, diz-se inconsistentes. Um argumento inconsistente é um argumento que se diz inconsistente se suas premissas não podem ser simultaneamente verdadeiras. Ou seja, se eu não consigo falar que aquele valor pode ser verdadeiro para chegar a uma conclusão. E está aqui justamente um argumento de inconsistência. Eu vou voltar daqui a pouco nesse significado para a gente pegar ele direitinho, mas eu tenho a negação da negação de P. Eu sei que se a negação da negação de P significa que é P, certo? Isso por básico no que a gente já estudou. Agora, eu não posso falar, então, que a negação de P vai concluir, vai chegar a um valor, um argumento que é válido com P sem ser negado aí. Não faz sentido, eu não posso ter... eu peguei e usei. Veja, pessoal. Olha lá, eu tenho um axioma que são estabelecidos sem dedução e são tomados como um ponto de partida para a minha dedução dos teoremas, tá? Se o carro é branco, ele não pode ser azul. Aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma premissa que serve como um axioma. Ele está falando para mim, olha, negação de P. Esse é o meu axioma. A partir disso, eu vou partir para uma análise, uma conclusão.
E aí, essa minha conclusão vai ser considerada inconsistente, né? O argumento vai ser inconsistente. O meu argumento é provar que aqui no caso eu chegar a essa conclusão que logo P. Ele vai ser inconsistente quando as minhas premissas não podem ser simultaneamente verdadeiras. As minhas premissas aqui, ó, essa premissa aqui não pode ser verdadeira para que eu chegue a essa conclusão. Porque eu estou falando que não P não é a negação de P. Se eu tivesse o valor de P aqui, eu conseguiria chegar e aí eu não tenho um argumento inconsistente. Eu tenho um argumento consistente nessa situação. Então é toda a questão de interpretação aí. Aqui a gente tem alguns exemplos e esses exemplos vão ser gravados num próximo vídeo. Eu peço que vocês assistam novamente esse vídeo, peguem um livro, leiam um capítulo referente a esse tema, que é o capítulo 9 do livro que nós estamos estudando, tá? Página 87. Leiam o capítulo, tentem interpretar. Ali nós temos mais exemplos que podem ser utilizados, tá? E nós vamos responder, então, esses exemplos aqui depois numa próxima aula, no próximo vídeo. Vai ficar mais fácil para a gente conseguir entender todos esses elementos que a gente viu aí. É isso e até mais.